Boa noite, meu povo. Nossa, que boa noite mais xoxo. Tudo bem que tem um público reduzido, né? Mas dá para ser melhor, não dá não? Boa noite, meu povo. Boa noite. Agora com mais firmeza. Agora os desencarnados responderam, né? A primeira vez é que eu não entendi, foram só os desencarnados. Então só algumas pessoas que conseguem ouvir, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro desta noite. E quinta-feira de novo chovendo, hein? Vocês estão numa prova de fogo, né? Hoje dá para se aplicar a frase que a gente ainda deu uma lida hoje, né? Falamos algumas coisas a esse respeito. E a frase de Raul Teixeira, né? Que fala que ser espírita não é para quem quer, para quem aguenta. E o cristão, eu digo isso ao cristão, porque não é fácil, né? Enfrentar aí esse aguaceiro todo, essas enchentes que aqui chove um pouquinho, já está tudo muito cheio, e o povo vem costurando aí, fazendo um zigue-zague, mas com o seu propósito e a finalidade. Nada e ninguém para quando a gente tem o desejo e tem aquele foco em mente. Vai e faz acontecer, não é? Então, estão todos de parabéns por terem vencido mais uma vez, porque a chuvinha é um convite a ficar em casa, a não ser quem já vem do trabalho, né, Carlinha? Aí já pega o embalo, mas é um convite, né, para ficar em casa, assistindo Netflix, né? Sei lá o que. Enfim, mas vocês escolheram a melhor parte. Hoje, todos vocês estão sendo Maria, né? Deixar a Marta de lado e falar, não, hoje eu vou me dedicar um pouquinho, buscar o alimento espiritual. Bom, então vamos lá, nos harmonizando. A gente fica um pouquinho agitado, né? Tentando organizar tudo, e seca aqui, seca acolá. As crianças que vão chegando, os pais também que enfrentam chuvas, mas estão aí junto com os seus filhos, né? Então, boa noite, povo de casa, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não canto essa versão da Valda Cedícias, vou ver se eu lembro, vamos ver se eu não erro. E o que é uma oração? É uma versão com uma música bem conhecida. Agora o nome fugiu, mas no final eu falo que tem ali escrito. Pode soltar aí. O que é uma oração? Você já oraram hoje? Já orou? Às vezes a gente acorda assim, né? E depois fala, meu Deus, não fiz nem uma oração, né? Mas faz parte. Uma oração é pensar, desejar o bem para os outros. Quando alguém está ajudando a quem precisa, esse alguém está orando. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Quando se perdoa alguém de coração, até uma simples vibração é uma oração. É uma oração. Olha, escute. Uma oração é a expressão do silêncio, é a voz do amor, veio do lado bom, é um simples gesto de amor que está doando o seu bem, emanando energia. Um abraço, um sorriso,
necessita. O abraço é o que eu mais gosto. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Quando se perdoa de coração, até uma simples vibração é uma oração. É uma oração. É uma oração. É uma oração. E a oração, ela é capaz de desfazer aquele sentimento ruim, aquela insegurança que a gente sente naquele momento. E quando a gente não consegue, porque às vezes a gente não consegue orar, a gente fica tão perdido, e o amigo fala: posso orar por você? Pode. Quantos amigos meus evangélicos, no início de doutrina espírita, às vezes me via um pouco aflita: Maga, posso fazer uma oração com você? Pode. Maga, posso aplicar um jurei em você? Pode. Então, e respeitando a minha crença, mas naquele momento, todos unidos, uma finalidade: levar o bem-estar para aquele amigo, né? Então, lá nos playbacks da Magali, vamos lá, mais uma aí. Vocês lembraram da música aí? Rod Stewart? É muito lindo o vídeo ele cantando com a filha. É lindo demais. Então, e eu gosto assim, tem música que envolve a gente acha tão lindo, mas é bom sempre buscar tradução, né? Porque fala o que eu estou cantando. Como dizia a música, cuidado cantora, né? Para não dizer palavra errada, mas tem músicas que eu gosto demais em inglês. Eu falo, deixa eu ver a tradução dessa música, porque eu estou muito envolvida, né? Então vamos lá. Um ótimo lugar para a gente aprender. Vamos lá de Santa Casa Santa. É aqui que eu me encontrei. Entrei e aqui dentro estou vendo saída. E não vou dizer que eu tomei juízo, porque ainda não tomei, estou tomando. Mas não me apoio nisso não. Fala assim, estou aprendendo. Não, não estou não. Já estou mais que comprometida. Como diz André Luiz, você que já possui mais de 2 semanas numa casa espírita não pode dizer não sei, que não sabia, né? Então, estamos comprometidos. Vou falar, estou aprendendo, é comodismo. Estou tentando, nem esquece. Vamos lá, então? Nosso querido Carlinhos Conceição. Faz tempo que eu não vejo as lives de quarta. O Carlinhos está transmitindo as lives de quarta, gente? Eu não sei porque a gente está em reunião. Thaís que sempre assistia, né? Mas eu não vi mais. Que aparece pra mim, né? Fica só um tiquinho. Aqui nessa casa eu me encontrei. E aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor e as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e a alma da paciência, religar e reguei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual eu conheci a vida real, rompi de vez com o império. Depois de
pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, erguei a casa conversando da posto de regência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passos, palestras e aula da fé, reguei a casa conversando da hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, e a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Essa eu falo que é a minha música. E de muitos aqui com certeza se identificam, tá? Pode, mas não fala qual é, né? Pra de repente eu. Sabe como é, né? Sabe como é. É interessante, gente, essa questão. Algumas músicas, eu no dia a dia eu canto todas, de cor salteado. Mas eu não sei o que acontece, às vezes quando eu estou aqui, eu não sei se eu vou devagando, estou a devagar, né? Vou violando no além com o povo e dá um branco, esqueço, fico viajando, né? Pode soltar, vamos embora. E aí eu falo, nossa, que dependência, no dia a dia eu canto, mas tudo bem, né? Amém. Eu tenho amor desse lado da vida, que eu não troco, que eu não abro mão de jeito. E sempre que eles precisarem de mim, eu sou você. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia é uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida que me param de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo para chegar. Me amo com amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz e oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um limite no caminho. A gente se apoia no outro para levantar sangue e frente vai. Fazer amigo é juntar tesouros no céu, um amigo sincero e é pra sempre fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, sempre semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no
Foi encontrou no meio do mundo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo no peito, o nome dele é Jesus. E tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um limite no caminho. A gente se apoia um no outro, para regular, segue em frente e vai. Fazer amigo é juntar tesouro no céu, um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizade voam na eternidade, segue semeando paz. Não sou esquecida jamais, um sorriso é benevolência, gente de educação faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar, quer cantar comigo. Sejam bem-vindos nessa usina de fazer. Soltem a voz agora. Um sorriso no olhar é benevolência. Agora é sem preconceito. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar, quer cantar comigo. Sejam bem-vindos nessa usina de fazer amigo. Era esse amigo, amizade, né? Que seríamos nós sem essa amizade? Ainda mais com esse amigo maior, Jesus, esse irmão. E já pensou? Se o mestre esquecesse de nós, o meu mundo chegaria ao fim, né? Ah, sim, ele sempre repete aqui, viu, gente? Meu pai, ele fala assim, quem lembra aí, qual é o patamar de vida dele? Ele já repetiu algumas vezes. Eu sempre erro a sequência. Ele fala, não é essa sequência. Eu sei o que. Primeiro, trabalho, né? Segundo, perseverança, né? Tem que trabalhar, perseverar, fé e amizade. Tá aí, ó. Viu só? É uma boa, né? Então, tudo isso. Mas, como diz Paulo, não é Renato Russo, viu, gente? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Então, ele coloca a amizade ali também. Mesmo que você não tenha fé, o amor, ele sempre prevalece, né? Certo? Mais uma, pra gente fechar? Nosso horário aí. Aquele relógio lá me engana. Hã? Então vamos. E o povo de casa chegando. Muita chuva aí, gente. Ontem estava um sol aqui na Baixada e em São Paulo no pé d'água, né? Falei, essa chuva vai chegar aqui amanhã. Aí, não é verdade? Vamos lá no Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que eu vou cantar essa música que foi me passada agora. Tem alguém aqui que desacredita na transformação do mundo? Que um dia homens, plantas, animais se amarão mais? Será tudo harmonia? Viveremos um mundo de paz? Tem gente que meio que desacredita, né? Ou também só acredito vendo. Mas a gente tem que fazer alguma coisa sempre, né? Da nossa parte. Obrigado, Senhor. Não achou? Bom, se der tempo de eu cantar, eu canto. Senão eu canto depois. Então deixa eu vou dar um pulinho aí. O pessoal não ficar assim, a ver navios. Olha um pouco. O povo hoje está mais guerreiro do que na semana passada, hein? Mas olha que eu meio que desacreditei. Eu achei que ia ter meia dúzia aqui, ó, semana passada. Mas veio bastante gente, né? Aqui, querido, ó. Ele está assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pode soltar aí. Então, essa música que nos motiva. Ela não é tão envolvente
como da forma que a música tocava no violão. A Claudinha também acha isso, né? Então essa daí, já fizemos até um novo arranjo, mas o ao vivo dela não tem igual, né? Então, pensamento positivo é o que traz um curativo para qualquer mal que você esteja sentindo nesse momento. Ajuste-te a ti mesmo, né? E agora? Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se dessa cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo. Pensamento positivo, qualquer mal, mas esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer, e para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. No fundo do seu coração, aqui, ao Pai que nos deu a vida, e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida, sublime e feliz porque lhe trará alegria e contida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se dessa cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar, só tenta porque não é fácil, ligando-se com a pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer, e para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece, mas tem que ser sentida ao Pai e ao Cristo, e uma imensa torcida, sublime e feliz como ter, lhe trará alegria e contida, pois todo o universo se unirá a você. E uma imensa torcida, sublime e feliz como ter, lhe trará alegria e contida, pois todo o universo se unirá a você, pois todo o universo se unirá a você, pois todo o universo se unirá a você, se unirá a você. E aí ele tirou meu baixo de novo. Vocês viram? Toda vez ele tira o baixo, não é? Ele faz uou. Você não gosta do baixo? Eu gosto, mas vou dar aquele né? O trabalho é tão lindo. Tem quem goste. Eu fico assim, a gente que é envolvido em música assim, que gosta, a gente fica ouvindo os instrumentos, né? Ah, tá faltando isso, faltando aquilo. Então, eu quando ensaiava com uma música, as músicas para serem gravadas, a gente ficava pensando, né? Ai, podia ter isso aqui agora, né? O instrumento dá um boom. É bom demais. Essa parte é boa. É cansativo, mas é boa, né? Então, né? E a gente sente falta, né? Fala, está faltando alguma coisa aí. Essa daí, se a gente tivesse que mexer para deixar igual ao vivo, ia ser muito bom, né, Claudinha? Como é que sabe a gente muda?
frente aí. Bom, enfim, agradecendo a amiga espiritualidade que se faz presente e nos intuindo através das canções, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém. Então, nesse momento, Senhor, queremos nos juntarmos a esta corrente universal que rege o universo, esta corrente que se chama amor. Então, que possamos estar presentes de corpo e alma para absorvermos os ensinamentos nesta noite, que serão ministrados através da nossa querida Stephanie, que atravessou São Vicente para estar aqui, né? Não é mole não, mas obra dessa faz parte. Na verdade, eu nem apareci em São Vicente, eu estava na ponta da praia. Ah, então estava quase em Santos. Foi bom demais, o caminho gostou, quase Santos, não, já estava em Santos, na ponta da praia. Porque eu... Boa noite, tio Alexandre. Boa noite, meus amigos de luz, filhos da luz. Boa noite, filhos da luz. Eu lembrei agora daquela frase de Paulo, né, na carta aos Efésios: erais trevas, agora sabeis que sois luz, então caminhais como filhos da luz. Postou, olha, quando eu falei boa noite, tio Alexandre, já li sua mente. Postou essa frase. Olha, eu falei boa noite para o tio Alexandre, olhei para vocês, eu disse assim, filhos da luz, me veio essa mensagem de Paulo. Leiam o que o tio Alexandre postou hoje na página da Alvorada Nova, exatamente a frase que eu acabei de falar para vocês. Por isso que eu os cumprimentei como filhos da luz. Olha o que é conexão. E eu tive a felicidade de fazer hoje também uma palestra lá no GETAL, que é o Grupo Espírita Trabalho Amor e Luz na Ponta da Praia. E aí lá, a Gi... Não, Ponta da Praia, sabe? E lá a Gi falou para mim assim, vamos receber... Não, falou para o pessoal, né? O público que estava lá junto, meu amigo, todos nós, vamos receber a Stephanie. Eu falei, gente, vocês não têm ideia do que a gente recebe, né, Magali? Né? A gente está aqui no palco. A gente recebe muita coisa boa. Então eu já vim trazendo coisa boa e olhando para vocês já vi um monte de pontos de luz e a gente continua nessa transfusão de coisas boas. Graças a Deus. Então sim, vamos começar a nossa conversa dessa noite, dando boa noite também para você que está online acompanhando, né? Não está aqui presencialmente, mas está participando, já participou desse preparo, essa harmonização musical maravilhosa e agora a nossa mensagem da noite. E que eu de fato consiga ser, como uma tarefeira, uma boa transmissora da mensagem que todos nós temos que receber nessa noite, estando nós no princípio de um novo ano de 2024, a primeira quinzena do primeiro mês de um ano novo. Eu gosto muito de tratar desse tema sobre regeneração. Já que a gente sempre se propõe no início de um novo ciclo, seja qual ciclo for, mas principalmente no início de um novo ano, a fazer coisas novas, a modificar algumas coisas, a rever alguns conceitos. Então, eu acho que é muito importante nós falarmos nessa noite a respeito de regeneração, pela ótica daquilo que a doutrina espírita nos propõe. Então, para a regeneração é um caminho necessário para a transição planetária. É imprescindível, não tem como haver transição planetária sem a regeneração da humanidade. E aí é importante que nós, neste momento, em especial nós espíritas, voltemos muito a nossa atenção para o nosso único e real modelo e guia, Jesus. Então, para essa nossa reflexão, eu vou trazer aqui trechos o primeiro trecho, na verdade, de um texto do Evangelho de Mateus, está no capítulo 24 de Mateus. O título é O Sermão Profético. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos. Então, só para a gente entender, sermão é um grupo de orientações, né? Lembra quando a gente frequentava a igreja católica, às vezes alguns ainda vão, tem a hora do sermão do padre, né? São as orientações espirituais para o rebanho. E o que é profecia? O que é um sermão profético? São orientações a respeito do que vai vir, do que vai acontecer. Então é importante que a gente pense que isso nos foi dito por Jesus mais de 2000 anos atrás. Então vamos lá. No sermão profético, que está lá no capítulo 24 de Mateus, acontecia mais ou menos assim. Jesus estava com os apóstolos em um templo, visitando um templo muito suntuoso,
um tempo de adoração a Deus. E ao sair desse templo, alguns discípulos falaram: nossa, você viu Jesus? Que lindo, né? Essas colunas, essa nave, né? Que é como chama o teto, né? Todas essas pinturas, tudo tão lindo, tudo tão rico em adoração a Deus. E Jesus então fala: pois é, tudo muito bonito, porém tudo isso será destruído com o tempo. E ele fala: não sobrará pedra sobre pedra, né? Bom, um pouquinho mais adiante, Jesus então se recolhe, ele está no Monte das Oliveiras, e alguns discípulos, no privado em particular, perguntam assim para ele: dize-nos, quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação dessa era? Era mais ou menos assim: Jesus, quando tudo vai se acabar? Você falou que não vai sobrar pedra sobre pedra, o que isso significa? E aí Jesus, no início, respondeu assim, a primeira frase de Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, prestem atenção para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A primeira recomendação de Jesus: prestem atenção que com o passar do tempo, muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos, espíritas, lembrar a questão 625 de O Livro dos Espíritos. O que Kardec perguntou aos espíritos na questão 625? Ele perguntou o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito que Deus, a gente não está falando de nenhuma identidade, está falando do Criador do planeta e de todas as vidas, tem oferecido ao homem, ainda tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus, ponto. E aí, quando Jesus nos falou 2000 anos atrás, através dos apóstolos: acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome dizendo serem Cristo e enganarão muitos, vamos fazer uma reflexão de lá para cá. O quanto nós, enquanto grupo humano, evoluímos. Nós evoluímos muito na ciência, nós evoluímos muito no intelecto, nós evoluímos muito em muitos pontos e aspectos. E nessa trajetória, nos seduzimos e nos encantamos com tudo aquilo que materialmente nós descobrimos, alcançamos, tudo aquilo que nós conseguimos fazer. Só que hoje, gente, para a grande maioria da humanidade, inclusive para muitos espíritas, Jesus não é um modelo e guia real. Hoje nós elegemos pessoas como referências nas nossas vidas. E aí, quando Jesus falou assim: acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, muitos apontarão caminhos, é o que ele estava querendo dizer. Nós elegemos por nossa própria conta os nossos modelos e os nossos guias e as nossas referências. E se pensarmos em tudo que avançamos até hoje, e no momento atual temos muitos influenciadores, e nós somos sim influenciados por essas pessoas, porque quando a gente ouve falar assim, lá naquela primeira escritura bíblica, haverão falsos profetas, a gente automaticamente faz uma leitura de que uma profecia, de que um profeta, de que um líder é só dentro do campo religioso. Mas não. Qualquer pessoa que se dispuser e que trabalhar para orientar, para influenciar e para fazer prevalecer a sua ideia para um grupo de pessoas, isto é um líder. Este é um falso Cristo. Porque quais as ideias que essa pessoa está implantando naqueles seguidores? Se forem contrárias às ideias cristãs, é um falso Cristo. E aí, nós, em pleno 2023, em especial no Brasil, vamos cuidar aqui do nosso território, porque nós temos que pensar o seguinte: Brasil é de fato um país privilegiado. Enquanto natureza, enquanto recursos, a gente não tem problema. Onde é que está o maior problema do Brasil, do país? A população. Nós, os brasileiros. E nós, inclusive,
período. Mas vamos voltar lá. Então, o que acontece? Nós acabamos colocando pessoas como modelos a serem seguidos. E sem nos darmos conta, nós reverenciamos muitas vezes aquele que pode mais. Quem pode mais tem a nossa admiração. E aí a gente reverencia muitas vezes a violência, a gente reverencia muitas vezes a esperteza. A gente reverencia muitas vezes outras condutas e comportamentos que não tem nada a ver com a filosofia cristã. E aí, nós deliberadamente abandonamos o único guia que deixou a seguinte frase para nós: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E aí quando a gente pensa assim, como ser brando? Para nós, a primeira ideia que dá, materializados que somos, é assim: ser brando é ser passivo demais, é ser bonzinho demais. Gente, ser pacífico é uma coisa, ser passivo é outra coisa. Então nós temos que ter as nossas opiniões, nós temos que ter as nossas convicções, mas nós não podemos em nenhum momento nos influenciarmos por qualquer outra referência que não seja da filosofia cristã, que é a filosofia do bem. E aí, se nós pararmos para pensar, por exemplo, nós idolatramos personalidades e pessoas. A lei de adoração existe, mas ela existe para adoração a Deus e não para adoração a pessoas. E muitas vezes, como um véu que se faz nos nossos olhos, a gente perde um pouco o referencial e começa a se comportar, a fazer, a pensar e a decidir a partir de outras referências, de referências mundanas. E aí, continuando, Jesus nos diz assim, e aí, se nós pararmos para pensar, nós mesmos temos falsos profetas, concordam? Somos nós que temos os nossos falsos profetas? Continuando, Jesus diz assim, lembrando que é um sermão profético: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por que é necessário que aconteça? Para a nossa depuração espiritual. Vamos de novo pensar, por que tem guerra no planeta Terra? Vamos lá. Se a gente pensar hoje, no início de 2024, o planeta Terra, de recurso no planeta material, vamos esquecer o ser humano, a gente está falando de planeta, recurso no planeta material. Vocês acham que tem recurso de água, de alimento, que desse para alimentar e manter toda a humanidade que hoje está povoando o planeta Terra? Tem esse recurso? Sobra. A pergunta é, tem gente passando fome? Tem gente morrendo de sede? Por falta de recurso? Por falta de solidariedade. Vamos falar então do recurso humano. Então tá, a gente vai falar, vamos falar do recurso humano. Seres humanos encarnados. Hoje, sobre o planeta Terra, estamos falando só de nós, seres humanos da matéria. Existem seres humanos o suficiente para cuidarem uns dos outros, para que nenhum serviço deixe de ser prestado? Sim ou não? Tem idoso abandonado? Criança abandonada? Bicho abandonado? Nós temos recursos humanos. O que nos falta? Recursos espirituais. É essa a regeneração que se faz necessária. E aí quando Jesus diz assim, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, Jesus não está usando a palavra fim como nós a compreendemos de término. Ele está usando de finalidade, de objetivo. Ainda não é o objetivo. O planeta Terra ainda não é um planeta de regeneração. Ainda é de prova e expiação. Por quê? Por causa de nós. Por causa dos nossos esparsos recursos espirituais. E aí Jesus continua. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários
coisas são o princípio das dores. Aí acabou com a gente. Haverá fome, terremotos, pestes em vários lugares. Mas essas coisas são só o princípio das dores. O que vocês acham de Rússia e Ucrânia? Que Vladimir Putin decidiu que ele pode jogar bomba para pegar o território para ele. Como foi que a gente recebeu 2024, quando a gente ligou nos telejornais? O que aconteceu no Japão? Aquele terremoto que matou tantas pessoas, que soterrou tantos idosos. Mas isso ainda é o princípio das dores. Aí eu nos remeto a Gênesis, capítulo 18 da Gênesis, que diz assim: são chegados os tempos. E aí lá em Gênesis, o Espírito de verdade fala para nós a respeito de quais são esses sinais. E o que realmente seria necessário para transformar o ser. Não mais só o ser humano, mas o ser espiritual. E eles dizem que não serão mais os cataclismas que farão a modificação do planeta Terra. O que são cataclismas? Justamente esses grandes acidentes naturais, ou desastres, tragédias naturais. Ainda que pese que aconteçam, mas a maior movimentação vai acontecer no refolho da alma humana, é na sua psique, é na psicoesfera do planeta Terra, e isso está lá no nosso íntimo. E o que movimenta esse nosso íntimo hoje com maior potência? Orgulho, inveja, né? E egoísmo. Então é isso que precisa ser tratado, é isso que precisa ser regenerado. Então quando Jesus fala, haverá tudo isso, mas é o princípio das dores, é porque a dor emocional, psíquica, sentimental, ela não tem como ser anestesiada que não seja de fato pelo amor. E é isso que a gente precisa compreender. Eu costumo usar muito o exemplo assim: digamos que nessa noite aqui na Serena Alvorada Nova chegasse um rapaz com seus aproximadamente 25 anos de idade com uma perna quebrada. Ele sofreu um acidente e está com a perna engessada. Essa perna está engessada, ele está medicado, né, com algum remédio que tira a dor. E ao chegar, se ele tivesse qualquer dificuldade de locomoção ou precisasse fazer alguma movimentação de cadeira, certamente todos nós aqui compreenderíamos, concorda? E o primeiro que estivesse perto iria ajudá-lo a se sentar, a se movimentar. Se ele precisasse sair para ir ao banheiro ou para tomar um remédio, algum ajudaria. Então nós temos essa solidariedade a uma dor física que dói. E como anestesiar esta dor? Com medicação, com tratamento. Nós não compreenderíamos, porque nós imediatamente reconheceríamos aquela dor. Mas se esse mesmo rapaz chegasse aqui íntegro, perfeito, saudável, porém ele tivesse terminado um relacionamento com uma moça que amasse muito, e aí esse rapaz sente e começa a chorar, e ele chora durante o evangelho, ele chora durante a música, vai nos incomodar? Como anestesiar uma dor emocional? Compreensão, acolhimento, amor. E muitas vezes nós não somos capazes de oferecer isso, inclusive as pessoas estão próximas de nós, porque a nossa paciência, a nossa tolerância é muito limitada. Tem até uma situação bastante interessante, eu tenho certeza que aqui no Alvorada Nova não deve acontecer. No centro, deve acontecer. Que é assim, né? No Centro União. Que é assim, ó. Vamos começar um curso sobre uma obra de Joana de Ângeles que nos fala de tolerância. Primeiro dia do grupo que vai participar do curso. Uma pessoa, logo nos primeiros segundos, levanta a mão e faz uma pergunta. Aí você já pensa, gente, que pergunta tola. Mas você fica quieto. Daí a mais 3 pares, uma pessoa levanta a mão e faz uma outra pergunta. E daqui a pouco ela na outra. Na quarta você já vai estar pensando assim, meu Deus, tomara que não continue o curso com a gente. Não é assim que funciona, né? O tema é tolerância. No primeiro exercício, a gente já escorrega. É assim que a gente faz, sem se dar conta. E de novo, como tratar de uma dor emocional? Como tratar do íntimo de alguém? Acolhimento, fraternidade, tudo aquilo que a gente tem muita dificuldade de dar.
ainda mais para quem está muito perto da gente. E a gente conhece todos os defeitos dessa pessoa e ela conhece os nossos. Ai, como é difícil esse exercício. Continuando, Jesus diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que é o mesmo que desigualdade, o amor de muitos se esfriará. O nosso amor já não é lá tão quente assim, mas para esfriar rapidinho. É só você ver umas 2, 3 coisas com as quais você não concorda, teu amor esfria na mesma hora. Nós temos que compreender que seja o que for, nós temos que repudiar, nós temos que nos indignar com a falta e não com o faltoso, com o crime e não com o criminoso, porque a gente, via de regra, faz exatamente o contrário disso. Quer um exemplo? Aí uma amiga sua chega e te conta, fala, tia. Só para complementar aqui, que o Jorge falou fora do microfone, o Evangelho diz que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. É exatamente isso. A gente tem que abominar, combater e nos indignar com o crime e não com o criminoso. Porque o crime só é cometido porque aquela alma está em um estado de perturbação ou de uma desorientação. Mas vamos lá. Porque normalmente a gente faz exatamente o contrário sem se dar conta. A gente odeia o criminoso e não o crime. Por exemplo, chega uma amiga sua e fala assim: olha, você sabia que a filha da sua vizinha, o filho da sua vizinha, fraudou lá um diploma e passou no concurso público, um diploma de uma faculdade que ele nem fez, e agora ele foi descoberto e está passando uma vergonha. Você logo fala assim: meu Deus, logo desconfio, já não gostava muito dessa vizinha mesmo. Olha que horror, como é que esse rapaz faz isso? Passado um tempo, essa mesma amiga chega e falou assim: ai, você não sabe, descobriu uma outra coisa a respeito daquela história. O quê? Quem vendeu o diploma fraudado para ele foi o seu filho. Aí a gente pensa: nossa, como meu filho é inteligente, como ele foi capaz de um negócio de fraudar um diploma parecer tão real? A gente odeia o crime ou o criminoso? Vocês percebem? Porque tudo está baseado no amor. E o amor, ele não pode ser limitado. E ele não pode ser de apego, senão a gente vai continuar a olhar com um olhar de condescendência, de perdão, de acolhimento, de aceitação para as falhas e erros das pessoas que a gente ama, e com um olhar de julgamento, sentença e uma definição ruim para todas aquelas pessoas com as quais a gente não tem afinidade ou a gente não conhece. E muitas vezes a gente nem conhece a história de uma pessoa, mas nos chega uma falta dela, a gente já cria uma história na nossa cabeça. Ah, porque só podia ser assim, que essa pessoa deve ter feito isso, deve ter feito aquilo, deve ter... Isso é regeneração, isso é o processo de uma transformação, de uma cura interior para nós. Então a gente tem que também ter muito claro aquilo que nos traz lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, perdão, que eu sempre falo da questão 100 até a questão 113 das ordens dos Espíritos. Que hoje no planeta Terra, encarnados e desencarnados, nós temos 3 grandes ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, todos nós. Segunda ordem, espíritos bons, os espíritos que guiam os trabalhos que nós fazemos por aqui, por exemplo. E a ordem primeira, que são os espíritos puros. Só que dentro dessas ordens existem subclassificações. Então, se eu olhar para quem convive comigo, ou para qualquer pessoa que muitas vezes eu nem conheça, mas me chega uma notícia ou uma informação de algo terrível que essa pessoa cometeu, e eu imaginar: pelo amor de Deus, que monstro, meu Deus, tem que matar, tem que esquartejar, tem que acabar, tem que queimar vivo. Você está odiando o criminoso e não o crime. E você não está tendo a compreensão de que aquela pessoa não vai atender suas expectativas, porque a classificação espiritual dela é diferente da sua, em que pese vocês estarem na mesma ordem. E se nós
nós buscarmos referencial para isso, Divaldo Pereira Franco, da Bahia, 96 anos de idade, agora está com 96 anos de idade, trabalha mais que todos nós aqui juntos. De que ordem de espíritos participa Divaldo Pereira Franco? Espíritos imperfeitos. Você se acha em pé de igualdade com Divaldo Pereira Franco? Sim ou não? Hitler. Todo mundo que estudou um pouquinho de história, um pouquinho sobre o Holocausto, sabe de todas as tragédias e perversidades cometidas por Hitler, que queria fazer uma raça ariana. Ele dizia que queria uma raça pura, de seres humanos encarnados puros no planeta Terra. De que ordem que participa Hitler? Espíritos imperfeitos. Eu posso te comparar com Hitler? Sim ou não? Melhor não. Porque ainda que nós não tenhamos tanta luz acesa dentro de nós, nós também não estamos com tantas sombras como Hitler estava. E de novo, queimemos Hitler, né? Ele já desencarnou, mas o que caberia a nós pensar? Não, um homem desse tem que ser fuzilado. Não lhe compete fazer isso, a menos que você seja um juiz de direito e caia o caso na sua mesa para você julgar e levar isso para o veredito. Mas se não for o caso, lhe cabe apenas abominar a ação e ter misericórdia por aquele espírito perturbado e infeliz que foi capaz de cometer aquela ação. Então, eu falo sobre isso para que nós realmente olhemos para a sociedade, até para as pessoas que estão próximas de nós, com este olhar claro que a doutrina espírita nos propõe, nos apresenta. Não crie expectativas. Quantos de nós têm espíritos profundamente perturbados e comprometidos, fazendo parte da nossa própria família? E se eu não perceber isso, vai ser complicado. Porque não só eu terei capacidade de ajudá-lo ou ajudá-la, como eu poderia me comprometer ainda mais a partir do meu julgamento, dos meus comportamentos com aquela pessoa. Isso é muito importante para todos nós. E aí, deixa eu ver aqui só mais ou menos o horário. Tá, estamos dentro do tempo. Jesus continua dizendo assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, ser salvo não é que ninguém vai para o paraíso ficar ouvindo ar, sentadinho em cima de uma nuvem. Ser salvo significa alçar, subir, se elevar, ascender para uma condição melhor enquanto espírito, de experiências melhores. E ele diz assim: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. No mundo de regeneração, sim, é o evangelho que prevalece. E em testemunho a todas as gentes. Como é que eu dou testemunho de uma filosofia cristã? Falando sobre ela? Não praticando. O que é testemunhar algo? Se existe um processo em curso e você é arrolado como testemunha, você vai lá para dar o seu testemunho. O que isso significa? Que você estava no local, que você de alguma forma participou, ouviu ou presenciou. Não é isso? Então, testemunhar o evangelho não é falar sobre ele, é fazer na prática. E aí ele diz: e então virá o fim. Meu Deus, vai cair um meteoro, vai cair o planeta Terra. Não, de novo, o fim a qual Jesus se refere aqui é finalidade, é o objetivo. E então virá o fim, e então o planeta estará regenerado, a separação do joio do trigo. E onde é que as obras espíritas nos falam sobre isso? Por exemplo, sobre esse processo de regeneração sem ilusão, para que a gente não se confunda. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo tem o título: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Só isso já nos faz perceber que há muitas dimensões na casa de Deus, né? E o que são várias moradas? Há moradas de provas e expiações, e há moradas de regeneração, e há moradas de mundos felizes. Porque muitas vezes a gente, enquanto espírita, se não prestar muita atenção
atenção e não estudar isso de uma forma bem detida, a gente acha que assim, eu estou aqui no mundo de prova e expiação, eu estou nessa condição, mas aí eu melhoro um pouquinho e já vou viver num mundo feliz. Não. Regeneração não é isso. Regeneração é quando a gente está se convalescendo de uma doença grave. Alguém que acabou de fazer uma cirurgia. Olha o estado dessa pessoa. Ela está serelepe, ela pode ter tá ilimitadamente autônoma. Não, ela tem limitações. Ela está se recuperando, ela está com muita cautela. Acautelai-vos. Tenham cautela, foi o que Jesus falou. E é isso que a gente tem que entender, que planeta de regeneração não é planeta feliz. Então, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, Allan Kardec nos traz, a partir das orientações da espiritualidade, o que são os mundos regeneradores. E nós temos aqui, um dos itens, rapidamente, só uma informaçãozinha. Mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende lá encontra calma e descanso, terminando com o trabalho a sua depuração. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. No mundo de regeneração, eu não serei mais egoísta. Ledo engano. No mundo de regeneração, eu não terei mais orgulho. Ledo engano. No mundo de regeneração, nem vou sentir inveja de ninguém. Ledo engano. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas das quais sois escravos. Lá não há mais o orgulho latente que faz calar o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Entretanto, ainda não existe lá a felicidade perfeita, mas há a aurora da felicidade. Para finalizar, vou contar rapidamente aqui um texto que tem o título de A Diferença. Esse texto foi psicografado por Chico Xavier, ele foi ditado pelo irmão X e se encontra no livro Momentos de Ouro, que são narrações de espíritos diversos. Então esse texto nos diz mais ou menos assim: um dirigente de um centro espírita, um dirigente já de muitos anos de trabalho, de estudo dentro da doutrina espírita, durante o seu sono foi convidado, foi levado a assistir uma palestra que estava sendo ministrada por ninguém menos que Bezerra de Menezes. Todos nós sabemos quem é o Dr. Bezerra de Menezes. E ele falava sobre regeneração. E aquilo foi causando um incômodo nesse nosso irmão, dirigente espírita, com muito tempo e muito conhecimento da doutrina. E ele foi ficando incomodado, irritado. Quando terminou a palestra, ele procurou o Dr. Bezerra de Menezes e muito azedo, ele fala assim: Bezerra, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de hipocrisia. E eu falo contra mim mesmo. Eu posso, por acaso, dizer que eu sou um espírita cristão? Eu me vejo fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Eu cometo desatenção e disparate. Eu me reconheço frequentemente caindo em maledicência e cobiça. Eu ainda não venci a desconfiança e nem aquela propensão de me ressentir com as pessoas ao meu redor. E quando eu menos espero, eu me enterro nos erros da vaidade e do orgulho e articulo ofensas contra o meu próximo. A ambição ainda mora comigo e por isso eu agrido os meus semelhantes com a força da minha brutalidade, da minha crítica, do meu despeito, da minha maldade, e a imperfeição me segue constantemente. Como Bezerra, eu posso me declarar espírita com tantos defeitos? O nosso venerável benfeitor fala para ele assim: pois é, meu irmão, perfeitamente. Todas essas qualidades negativas também ainda me acompanham? Para tudo. A gente está falando de Bezerra de Menezes. Lembra
das ordens dos espíritos, nós estamos nos imperfeitos. O Bezerra de Menezes é da ordem dos espíritos bons. E aí ele vira e fala, todas essas sensações também me acompanham. O nosso irmão falou, não é possível. Então, o que eu faço? E aí Bezerra conclui dizendo assim, só que existe, porém, um ponto, meu caro irmão, que eu nunca me esqueço. É que antes de eu ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas coisas. Hoje, que eu sou cristão e espírita, eu faço força para fugir de todas elas. E aí, sorrindo, ele responde, como você vê, meu irmão, parece pouco, mas há muita diferença. E essa é a moral de uma regeneração bem compreendida por um espírita que esteja tentando buscar lucidez de fato. Porque se nós acreditarmos que a gente não vai sentir ou não pode, ou é errado sentir a inveja, a raiva, a preguiça e todas as outras mazelas, nós estaremos maquiando potências que nós ainda temos. E aí o que a gente deve fazer? Acolher isso, compreender e transmutar. E aí, como nos fala Bezerra, ao invés de nós nos entregarmos livremente, declaradamente, voluntariamente a todas essas tendências, a gente faz força e persevera e busca ir numa direção contrária. E é isso, só isso que faz toda a diferença do mundo e que fará a diferença no mundo, para que ele chegue no mundo de regeneração. E isso passa por nós. Então é isso. Para finalizar, lembremos sempre da questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo mais perfeito que Deus oferece ao homem como seu modelo e guia? Jesus, ponto. Ser cristão é seguir a filosofia de Jesus, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a qualificação desse Espírito, é um Espírito crístico, é um Espírito do amor e do bem. Está na direção contrária? Refaz a rota. Vamos na filosofia cristã. É isso, gente, que nós temos em 2024 abençoado, que nós façamos luz e sejamos luz. Muito obrigada e boa continuação de semana e finalzinho de semana para nós. É com você agora. Eu quero. Eu vou soltar em você quietinho. Esqueci de achar. É isso aí, né?